Você tem dormido errado por anos e nem sequer imagina. Florence Scovel Shinn descobriu isso lá em 1923, quando uma buscadora chamada Anna a procurou desesperada. Anna até dormia 8 horas por noite, mas acordava exausta, muito mais cansada do que quando se deitava. Pior, sua vida financeira estava um caos, seus relacionamentos um desastre e a saúde completamente debilitada. Florence olhou para ela com atenção e perguntou: "Em que você pensa? Nos 3 minutos antes de adormecer?" Anna ficou confusa. "Não sei, nada. Eu só durmo." E foi aí que Florence revelou algo que mudaria tudo. Esses 3 minutos que você desperdiça são a janela mais poderosa do seu dia. A porta entre o consciente e o subconsciente está escancarada. E você a deixa aberta, sem nenhuma vigilância. Qualquer coisa entra. Medos, preocupações, o último pensamento ruim do dia. E isso programa suas próximas 8 horas de sono. E o seu dia seguinte, e a sua vida inteira. Florence explicou para Anna. Seu subconsciente trabalha a noite toda. Ele não descansa enquanto você dorme. Ele fica processando, organizando, criando. Mas ele precisa de instrução. Ele precisa saber o que processar. E os 3 minutos antes de você desligar são a única janela em que você pode dar essa instrução diretamente, sem interferência do ego, sem resistência da mente racional. É como programar um computador antes de deixá-lo rodar a noite toda. Se você programa com lixo, ele processa lixo. Se você programa com ouro, ele processa ouro. E você acorda transformado. Anna começou a chorar, porque ela finalmente entendeu. Toda noite, nos últimos 5 anos, ela se deitava pensando nas contas que não conseguia pagar, no ex-marido que a abandonou, na filha doente que ela não sabia como curar. E seu subconsciente pegava esses pensamentos e os processava por 8 horas, criando mais pobreza, mais abandono, mais doença. Anna estava literalmente se programando para falhar, toda noite, por anos, sem saber. Florence ensinou para Anna uma técnica. 3 minutos antes de dormir, todo dia, sem exceção. Anna prometeu que ia fazer. E o que aconteceu nos próximos 30 dias foi tão extraordinário que Florence começou a documentar. No dia 7, Anna recebeu uma ligação inesperada. Um antigo empregador oferecendo um trabalho. No dia 12, a filha teve uma melhora súbita que os médicos não conseguiam explicar. No dia 21, Anna conheceu um homem em uma livraria. 3 meses depois, eles estavam noivos. No dia 30, Anna voltou para Florence, mas não era mais a mesma Anna. Ela estava radiante, confiante, viva. E ela disse algo que Florence nunca esqueceu. Eu não mudei minha vida. Eu mudei meus 3 minutos. E os 3 minutos mudaram a minha vida. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você pensa antes de dormir? Você pensa nas preocupações do dia? Nas contas que precisa pagar? Nos problemas que não consegue resolver? Ou você fica rolando no celular até cair de cansaço? Se você faz qualquer uma dessas coisas, está desperdiçando a ferramenta mais poderosa que você tem. Você está deixando seu subconsciente processar lixo. E aí você acorda e reclama que sua vida não muda. Mas sua vida não muda, porque você não muda seus 3 minutos. Florence testou essa técnica com dezenas de pessoas. E o padrão era sempre o mesmo. Primeira semana, resistência. A mente não quer mudar. Segunda semana, sinais pequenos. Sincronicidades. Sonhos vívidos. Terceira semana, mudanças concretas. Oportunidades.
Pessoas novas. 4ª semana. Transformação completa. A pessoa acordava literalmente diferente. Como se tivesse trocado de corpo, de mente, de alma. Florence chamava isso de renascimento noturno. Você morre simbolicamente quando dorme e renasce quando acorda. Mas você renasce no que você programou. Então, se você programa pobreza, renasce pobre. Se você programa abundância, renasce rico. Simples assim. Mas tem um detalhe técnico que Florence descobriu. Os 3 minutos não são qualquer 3 minutos. Tem que ser os últimos 3 minutos. Exatamente antes de você desligar. Por quê? Porque o último pensamento é o que fica gravado mais profundamente. É como a última coisa que você ouve antes de uma porta se fechar. Ela ecoa, ela reverbera, ela se multiplica. Então, se o último pensamento foi: eu não tenho dinheiro, seu subconsciente vai passar 8 horas procurando formas de confirmar que você não tem dinheiro. Mas se o último pensamento foi: eu sou abundante, seu subconsciente vai passar 8 horas procurando formas de manifestar abundância. Mesmas 8 horas. Resultados completamente opostos. Tudo depende dos 3 minutos. Florence criou um protocolo. 5 passos. Primeiro passo: deite na cama. Desligue tudo. Celular longe. Televisão desligada. Silêncio completo. Segundo passo: feche os olhos. Respire fundo. 3 vezes. Isso acalma a mente racional. Abre o canal para o subconsciente. Terceiro passo: escolha uma frase de gratidão. Algo simples. Eu agradeço por esse dia. Ou, eu sou grato pela vida que tenho. Repita mentalmente. 3 vezes. Quarto passo: escolha uma frase de manifestação. Algo que você quer criar. Eu durmo em paz e acordo próspero. Ou, meu corpo se cura enquanto eu durmo. Repita mentalmente. 7 vezes. Quinto passo: solte. Não force. Não pense mais. Apenas deixe acontecer. E durma. Ana fez exatamente isso. Durante 30 dias. E sua vida virou do avesso. Mas tem um caso ainda mais impressionante. Em 1925, um homem chamado Roberto procurou Florence. Ele tinha insônia há 12 anos. Tomava remédios. Nada funcionava. Quando finalmente dormia, acordava com pesadelos. Florence perguntou: o que você pensa antes de tentar dormir? Roberto respondeu: eu penso que não vou conseguir dormir, que vou passar a noite acordado de novo, que amanhã vou estar destruído. Florence balançou a cabeça. Você está criando sua própria insônia. Toda noite você decreta: eu não vou dormir. E seu subconsciente obedece. Ele faz exatamente o que você manda. Florence ensinou a técnica dos 3 minutos para Roberto, mas adaptada. Ao invés de eu durmo em paz, ela ensinou ele a dizer: meu corpo sabe dormir. Eu confio no meu sono. Eu acordo descansado. Roberto era cético, mas concordou em tentar. Na primeira noite, não funcionou. Ele ficou acordado até as 4 da manhã. Segunda noite. Mesma coisa. Terceira noite. Ele dormiu 15 minutos. Florence disse: continue. No 7º dia, Roberto dormiu 2 horas. No 14º dia, 4 horas. No 21º dia, 6 horas. No 30º dia, Roberto dormiu 8 horas seguidas. Pela primeira vez em 12 anos. Ele acordou chorando, porque ele tinha recuperado não só o sono, ele tinha recuperado a vida. Mas o mais incrível não foi Roberto ter voltado a dormir. Foi o que aconteceu depois. Com o sono restaurado, o cérebro dele começou a funcionar direito. Ele teve uma ideia para expandir o negócio dele.
ideia que ele nunca tinha tido antes. Ele aplicou. Em 6 meses, tinha dobrado o faturamento. Em 1 ano, tinha aberto 3 novas lojas. Roberto voltou para Florence e disse: "Você não me ensinou a dormir. Você me ensinou a viver. Você me ensinou a viver." Florence sorriu. "Eu não ensinei nada. Você só parou de sabotar seus 3 minutos. Então escuta isso. Seus 3 minutos antes de dormir estão sabotando você. Agora. Eu não te conheço. Mas eu sei. Porque 99% das pessoas fazem a mesma coisa. Elas deitam com a cabeça cheia, preocupações, medos, ansiedades, ou pior. Elas ficam no celular vendo notícias ruins, tragédias, comparações inúteis, e aí dormem com aquilo na cabeça. E o subconsciente processa aquilo a noite toda e cria mais do mesmo. Mais preocupação, mais medo, mais comparação. É um ciclo vicioso e você nem percebe. Porque acontece enquanto você dorme. Florence dizia: "Se você quer saber por que sua vida está do jeito que está, olhe para o que você pensa antes de dormir. Esse pensamento é a semente, e sua vida é a colheita. Semente de medo gera colheita de fracasso. Semente de gratidão gera colheita de abundância. Você escolhe a semente toda noite, nos 3 minutos, e colhe-se os frutos no dia seguinte. É matemática espiritual. Não tem como errar." Tem uma história que Florence contava que me arrepia até hoje. Em 1927, uma mulher chamada Helena estava à beira do suicídio. Depressão profunda. Já tinha tentado 2 vezes. Família desesperada. Como último recurso, trouxeram ela para Florence. Florence conversou com Helena durante 2 horas e descobriu algo perturbador. Toda noite, antes de dormir, Helena pensava: "Eu queria não acordar amanhã. Eu queria que isso acabasse." Por 3 anos, todo dia, 3 minutos de decreto de morte. E o corpo dela estava obedecendo. Estava desligando aos poucos, preparando para a morte. Florence olhou para Helena e disse algo duro: "Você está se matando aos poucos, não com veneno, com pensamentos. Seus 3 minutos estão cavando sua cova." Helena ficou em choque, mas algo nela despertou. "Você está dizendo que eu estou fazendo isso comigo mesma?" Florence respondeu: "Sim, e você pode parar. Hoje, agora." Helena não acreditava muito. Mas naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, ela mudou os 3 minutos. Ao invés de "eu queria não acordar", ela disse: "Eu agradeço por estar viva. Meu corpo se cura enquanto eu durmo. Eu acordo renovada." Ela repetiu até dormir. No primeiro dia, Helena acordou e sentiu algo diferente. Uma leve esperança. Como se uma janela tivesse se aberto. No 7º dia, ela saiu da cama sem esforço. No 14º dia, ela sorriu para um estranho na rua. No 21º dia, ela procurou um trabalho. No 30º dia, Helena voltou para Florence e disse: "Eu estava morta e nem sabia. Esses 3 minutos me ressuscitaram." Florence apenas assentiu, porque ela sabia. Não foi ela quem salvou Helena. Foi Helena quem salvou Helena. Nos 3 minutos. Agora me diz uma coisa. Se 3 minutos podem tirar alguém da beira do suicídio, o que eles podem fazer por você? Você não precisa estar à beira da morte para usar isso. Você só precisa querer mudar e estar disposto a guardar 3 minutos. 3 minutos do seu dia para programar sua noite e acordar diferente. Florence ensinou essa técnica para centenas de pessoas. Ricas, pobres, doentes, saudáveis, jovens, velhas. E funcionou com todas.
sem exceção. Porque não é uma técnica de Florence. É uma lei universal. A lei do último pensamento. O último pensamento antes do sono é a semente que germina na noite e floresce no dia seguinte. Você não pode escapar dessa lei, mas pode usar ela a seu favor ou deixar ela trabalhar contra você. A escolha é sua. Agora preciso te contar sobre os 5 erros fatais que as pessoas cometem nos 3 minutos. Porque não basta fazer, tem que fazer certo. Primeiro erro: pensar em negativo, tentando ser positivo. Exemplo: a pessoa deita e pensa: eu não quero mais ser pobre. Parece positivo, mas não é. A palavra central é pobre. E o subconsciente não entende negação. Ele só capta a palavra dominante. Então você está programando pobreza. A forma certa é: eu sou próspero. Eu atraio abundância. Sem negação, só afirmação. Segundo erro: usar futuro ao invés de presente. Eu vou ser feliz. Eu vou ter dinheiro. Futuro nunca chega. Você está empurrando a manifestação para frente, eternamente. O certo é presente. Eu sou feliz. Eu tenho abundância. Como se já fosse verdade. Porque no plano espiritual, já é. Terceiro erro: misturar preocupação com afirmação. A pessoa fala: eu sou próspero. Mas e aquela conta? Eu tenho saúde. Mas e esse sintoma? Você contaminou a afirmação com dúvida. E dúvida anula tudo. Florence dizia: 3 minutos de fé pura valem mais que 30 anos de oração duvidosa. Quarto erro: fazer mecanicamente sem sentir. Você repete as palavras, mas não sente nada. É como ler um texto em uma língua que você não entende. As palavras estão ali, mas não têm poder. Você precisa sentir. Mesmo que seja um pouquinho. Mesmo que seja fingido no começo. Com o tempo, o sentimento vem. Quinto erro: desistir antes de 7 dias. A maioria das pessoas testa 1 ou 2 noites. Não vê mudança imediata. Desiste. Florence documentou. A transformação começa no 7º dia. Antes disso, você está só plantando. A colheita vem depois. Tem uma técnica avançada que Florence ensinou para algumas pessoas específicas. Ela chamava de os 3 minutos duplos. Você faz os 3 minutos normais antes de dormir, mas também faz 3 minutos ao acordar. Nos primeiros 3 minutos depois de abrir os olhos. Por quê? Porque esses 2 momentos são os mais poderosos do dia. Antes de dormir, você programa o subconsciente para a noite. Ao acordar, você programa ele para o dia. Você fica protegido nas 2 pontas. Florence testou isso com um empresário chamado Ricardo em 1929. Ele estava à beira da falência. Aplicou os 3 minutos duplos. 30 dias depois, tinha fechado 3 contratos que salvaram a empresa. 60 dias depois, estava mais rico do que nunca. Ricardo disse para Florence: 6 minutos por dia mudaram minha década. Agora deixa eu te falar sobre o que acontece cientificamente nos 3 minutos antes de dormir. Porque Florence descobriu isso intuitivamente. Mas a ciência moderna confirmou décadas depois. Quando você está prestes a dormir, seu cérebro entra em um estado chamado alfa. É uma frequência entre acordado e dormindo. Nesse estado, a barreira crítica da mente racional cai. O subconsciente fica exposto, receptivo. Qualquer informação que entra nesse momento vai direto para o fundo, sem filtro, sem resistência. É como hipnose natural. Você está hipnotizando a si mesmo e pode programar qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Essa é a ciência. Florence sabia disso sem precisar de laboratório.
Ela só observava e via as pessoas mudando e documentava. Tem outro caso que preciso te contar. Em 1930, uma mulher chamada Doroteia procurou Florence. Ela tinha um problema estranho. Ela sonhava com dinheiro toda noite, mas acordava e não tinha nada. Pior, quanto mais ela sonhava com dinheiro, mais pobre ficava. Florence investigou e descobriu algo chocante. Doroteia estava fazendo os 3 minutos errados. Ela deitava e visualizava dinheiro. Pilhas de dinheiro. Ela nadando no dinheiro. Isso parece certo, não é? Mas não é. Por quê? Porque ela estava criando um mundo paralelo. Um mundo onde ela tinha dinheiro. Mas esse mundo era só no sono. Quando acordava, voltava para o mundo real, onde ela não tinha dinheiro. E o contraste ficava maior. Ela estava se programando para ter dinheiro no sonho, não na vida. Florence corrigiu Doroteia. Não visualize você nadando em dinheiro. Visualize você acordando grata. Visualize você recebendo uma oportunidade. Visualize você tomando uma ação. Algo concreto. Algo que pode acontecer no mundo real. Doroteia mudou e, em 15 dias, recebeu uma proposta de trabalho que triplicou sua renda. Florence anotou. Visualização errada cria escapismo. Visualização certa cria manifestação. A diferença é sutil, mas crucial. Tem uma pergunta que muita gente faz. E se eu adormecer no meio dos 3 minutos? Isso é ruim? Florence respondia. Não, é ótimo. Significa que você entrou no estado alfa profundo. E a programação foi direto. Não teve nem tempo da mente racional interferir. Algumas das maiores manifestações que Florence documentou aconteceram com pessoas que adormeceram no meio da frase. A última palavra que elas falaram ficou ecoando no subconsciente, a noite toda. Então não tenha medo de dormir. Se você dormir repetindo a frase, melhor ainda. Agora preciso te contar sobre a técnica das 3 palavras. Florence criou isso para pessoas que tinham dificuldade de lembrar frases longas. É simples. Escolha 3 palavras. 3 palavras que representam o que você quer. Exemplo: paz, abundância, saúde, ou amor, prosperidade, alegria, ou gratidão, fé, sucesso. 3 palavras. E repita elas nos 3 minutos antes de dormir. Uma de cada vez. Devagar, sentindo cada uma. Paz, pausa, abundância, pausa, saúde, pausa e repete. Florence testou isso com pessoas que tinham mente muito agitada. Funcionou melhor que frases longas. Porque era simples, direto, impossível esquecer. Em 1932, um homem chamado Francisco veio para Florence com um problema sério. Ele tinha raiva. Raiva do pai que o abandonou. Raiva do sócio que o traiu. Raiva da vida que não deu certo. E toda noite, antes de dormir, ele repassava mentalmente todos os motivos da raiva dele. Por 15 anos. Florence olhou para ele e disse: você está se envenenando toda noite. Veneno de raiva. E aí acorda e culpa o mundo por estar doente. Mas você é quem está tomando veneno. Francisco não gostou de ouvir isso. Mas algo nele sabia que era verdade. Florence ensinou Francisco a fazer os 3 minutos com uma só palavra. Perdão. Ele não precisava perdoar de verdade. Só repetir a palavra. Perdão, perdão, perdão. Até dormir. Francisco achou ridículo. Mas fez. 1ª semana. Nada mudou. 2ª semana. Ele sonhou com o pai. Pela 1ª vez em anos. E no sonho, eles se abraçaram. Francisco acordou chorando. 3ª semana. Francisco sentiu a raiva diminuir.
como se estivesse esvaziando. Quarta semana. Francisco procurou o sócio que o traiu e ofereceu reconciliação. 3 meses depois, eles estavam trabalhando juntos de novo e o negócio prosperou. Florence escreveu no diário: Francisco não perdoou com a mente. Ele perdoou com o subconsciente. E o subconsciente não mente. Quando ele perdoa, perdoa de verdade. Tem uma variação da técnica que Florence ensinou para casais. Os 3 minutos em dupla. Os dois deitam e um fala pro outro: eu te abençoo, eu te agradeço, eu te amo. E o outro responde: eu recebo, eu agradeço, eu te amo também. 3 minutos de troca energética antes de dormir. Florence documentou 17 casais que fizeram isso. 15 deles relataram melhora dramática no relacionamento. Um casal que estava à beira do divórcio se reconciliou em 9 dias. Florence escreveu: os 3 minutos curam não só o indivíduo, mas a relação, porque subconscientes se comunicam durante o sono. Se você programa amor, você sonha amor e acorda amando. Agora eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você vai testar isso hoje? Ou vai deixar passar? Porque eu sei o que acontece. Você assiste esse vídeo, acha interessante, pensa: vou fazer isso. Mas chega à noite, você está cansado, pega o celular, fica rolando e dorme sem fazer. E amanhã você esquece. E a vida continua. Igual. Eu já vi isso centenas de vezes. Então eu vou te dar um truque. Pegue o celular agora. Coloque um alarme. 3 minutos antes do horário que você normalmente dorme. Título do alarme: Meus 3 minutos. Quando o alarme tocar hoje à noite, você vai lembrar e vai fazer. Só por hoje. Teste. Vê o que acontece. E amanhã você decide se continua ou não. Justo? Florence dizia que informação espiritual tem prazo de validade. Quando você recebe a informação, você tem uma janela de 24 horas para aplicar. Se você não aplicar nesse período, a informação evapora. E você volta para o estado anterior, como se nunca tivesse ouvido. Não é que você esquece, é que a energia se dissipa. Então você tem até amanhã à noite, 24 horas, para fazer pela primeira vez. Depois fica mais fácil, mas a primeira vez precisa ser nas próximas 24 horas. Senão a janela fecha. Se você chegou até aqui, preciso te falar sobre a lei da circulação. Florence ensinava que conhecimento espiritual precisa circular para se multiplicar. Se você guarda só para você, ele estagna. Mas se você compartilha, ele se expande. Então, se esse vídeo te tocou, compartilha. Não para me ajudar, para você ativar a lei da circulação na sua própria vida. Quando você dá conhecimento, você recebe sabedoria. Quando você espalha luz, você se ilumina. E tem outra coisa. O Super Thanks ali embaixo não é só um botão. É uma forma de você decretar: eu valorizo essa informação. E quando você valoriza, o universo te valoriza de volta. Não é obrigação, mas é correspondência energética. Você dá, você recebe. Lei simples, lei antiga. Lei que Florence viveu e ensinou. Agora eu quero que você faça uma coisa. Vai nos comentários e escreve as 3 palavras que você vai usar hoje à noite. Não precisa explicar, só as 3 palavras. Exemplo: paz, abundância, saúde. Quando você declara publicamente, você ativa testemunhas espirituais. E essas testemunhas seguram o compromisso por você. Florence chamava isso de decreto coletivo. Quanto mais pessoas fazem ao mesmo tempo, mais forte fica. Então vai! Comenta as 3 palavras.
E hoje à noite, você usa elas. E amanhã, você volta aqui e conta o que sentiu, o que sonhou, o que mudou. Pode ser sutil, pode ser gigante, mas vai ser algo. Sempre é. Florence Scovel morreu em 1940. Mas antes de morrer, ela escreveu uma carta. Uma carta que deveria ser lida por quem encontrasse seus ensinamentos no futuro. A carta dizia: se você está lendo isso, é porque você foi escolhido. Não por mim, pelo universo. Esses ensinamentos não chegam a qualquer um. Eles chegam a quem está pronto. E se você está pronto, tem uma responsabilidade. Não só de usar, mas de espalhar. Porque a cada geração, esses segredos correm o risco de se perder. E é dever de quem os recebe mantê-los vivos. Então, use os 3 minutos. Mude sua vida. E ensine alguém. Porque assim, a luz continua. E a escuridão nunca vence. Você tem tudo o que precisa agora. Você tem a técnica. Você tem os exemplos. Você tem a ciência. Você tem a espiritualidade. Você tem a lei. A única coisa que falta é você fazer 3 minutos. Hoje à noite, antes de dormir, desligue o celular. Feche os olhos. Respire 3 vezes. Escolha 3 palavras. Repita até dormir. E amanhã, acorde diferente. Porque você vai acordar diferente. Não porque eu o prometi, mas porque é lei. Lei do último pensamento. Lei que não falha. Nunca falhou. Nunca vai falhar. Seus 3 minutos estão esperando. E sua nova vida também. Deixa eu te contar uma última história. A mais importante de todas. É sobre a própria Florence Scovel Shinn. Em 1936, Florence foi diagnosticada com uma doença grave. Os médicos deram 6 meses para ela. Ela tinha 59 anos. E pela primeira vez na vida, ela sentiu medo real. Medo de morrer. Medo de deixar o trabalho incompleto. Medo de não ter feito o suficiente. E toda noite, por 3 semanas, ela deitava com esse medo. E acordava pior. Até que uma noite, ela lembrou. Eu ensino isso há 20 anos e esqueci de aplicar em mim mesma. Naquela noite, Florence mudou seus 3 minutos. Ela parou de pensar na doença e começou a decretar. Meu corpo é templo divino. Eu me curo a cada noite. Eu acordo mais forte. Por 30 dias, toda noite, 3 minutos. No 31º dia, Florence voltou ao médico. Os exames mostraram algo inexplicável. A doença tinha regredido. Não estava curada completamente, mas tinha regredido 70%. O médico não entendia. Florence entendeu. Ela tinha passado no próprio teste e viveu mais 4 anos, não 6 meses. 4 anos completos. E nesses 4 anos, ela ensinou mais pessoas do que nos 20 anteriores. Porque ela tinha a autoridade de quem testou a técnica no limite. Quando Florence morreu, em 1940, não foi pela doença. Foi porque ela escolheu. Ela disse para a filha 3 dias antes: meu trabalho aqui terminou. Está na hora de partir. E ela foi. Em paz, programada até o último minuto. Agora tem uma coisa que poucos sabem. Florence deixou um caderno escondido. Um caderno que só foi encontrado em 1975. 35 anos depois da morte dela. Nesse caderno, ela documentou 312 pessoas que ela ensinou os 3 minutos. E os resultados de 312 pessoas. 287 tiveram transformação documentada. Isso é 92% de sucesso.
As 25 que não tiveram resultado tinham uma coisa em comum. Todas pararam antes de 30 dias. Todas desistiram antes de completar o ciclo. E Florence anotou ao lado de cada nome: desistiu dia 15, desistiu dia 8, desistiu dia 23. Nunca por ter falhado, sempre por ter desistido. Isso me arrepia. Por que significa que a técnica funciona sempre? O problema nunca é a técnica, é a desistência. Você precisa saber de uma coisa: os 3 minutos não são magia, são trabalho, trabalho espiritual. Você não vai fazer uma vez e acordar milionário. Você vai fazer 30 vezes. E no 31º dia, vai acordar diferente. Pode ser uma oportunidade, pode ser uma ideia, pode ser uma pessoa, pode ser um sonho revelador, pode ser uma paz inexplicável. Mas vai ser algo. E esse algo vai levar a outro algo. E esse outro algo vai construir sua nova vida. Tijolo por tijolo, noite por noite. 3 minutos por 3 minutos. Até que um dia você olha para trás e não reconhece mais quem você era. Porque você renasceu, literalmente. Florence dizia que existem 3 tipos de pessoas no mundo. O primeiro tipo ouve a verdade e ignora. Essas pessoas ficam presas no mesmo lugar a vida inteira, reclamando, culpando, sofrendo. O segundo tipo ouve a verdade e testa por alguns dias, mas desiste quando não vê resultado imediato. Essas pessoas vivem pulando de técnica em técnica, sempre procurando, nunca encontrando. O terceiro tipo ouve a verdade e aplica até o fim, mesmo quando nada parece mudar, mesmo quando a mente duvida, mesmo quando todo mundo diz que é bobagem. Essas pessoas transformam, sempre, sem exceção. Você escolhe e agora qual tipo você é. Não com palavras, com ação. Hoje à noite, 3 minutos. Você decide. Tem um detalhe que eu não contei ainda, e é importante. Os 3 minutos funcionam em camadas. Primeira camada, emocional. Você vai se sentir melhor, mais calmo, mais centrado. Isso vem rápido. Primeira semana. Segunda camada, mental. Você vai ter ideias melhores, pensamentos mais claros, intuição mais forte. Segunda e terceira semana. Terceira camada, física. Seu corpo vai responder. Você vai dormir melhor. Ter mais energia. Doença pode melhorar. Terceira e quarta semana. Quarta camada, material, dinheiro, oportunidades, relacionamentos. Isso é o que demora mais. Mas quando vem, vem forte. Quarta semana em diante. Então não espere tudo de uma vez. Observe as camadas. Celebre cada camada. E confie que a próxima está vindo. Agora vou te dar uma ferramenta extra. Florence chamava de o teste dos 7 dias. É para você saber se está fazendo certo. Durante os primeiros 7 dias, anote em um papel, todos os dias, 3 coisas. O que você decretou, o que você sonhou, o que você sentiu ao acordar. 3 linhas por dia, 7 dias. No 8º dia, você lê as 21 linhas e vai ver um padrão. Os sonhos vão estar relacionados com os decretos. Os sentimentos vão estar mudando. E você vai ter a prova. Prova para você mesmo de que o subconsciente está ouvindo e obedecendo. Esse teste salvou muita gente da desistência. Porque quando você vê no papel que está funcionando, fica mais fácil continuar. Uma coisa que eu preciso avisar. Quando você começa os 3 minutos, pode acontecer algo estranho. Florence chamava de a resistência da sombra. Nos primeiros dias, sua vida pode parecer
piorar. Pode vir uma discussão, uma conta inesperada, um problema no trabalho. Isso não é azar. É limpeza. O subconsciente está expulsando o que estava travado. É como quando você limpa um armário velho. Antes de ficar organizado, fica uma bagunça. Mas você não para de limpar porque ficou bagunçado. Você continua até terminar. Mesma coisa com os 3 minutos. Se nos primeiros dias parecer que piorou, celebra. Significa que a limpeza começou. E do outro lado da limpeza está a sua transformação. Florence contava de um homem chamado Samuel, em 1934. Ele começou os 3 minutos decretando prosperidade. No 3º dia, o carro dele quebrou. $1.200 de conserto. Ele ficou furioso. Ligou para Florence gritando: "Sua técnica não funciona. Está piorando tudo." Florence perguntou: "Você estava precisando trocar esse carro faz tempo?" Samuel ficou em silêncio. "Sim, faz 3 anos, mas eu adiava, porque não queria gastar." Florence continuou: "O universo quebrou seu carro para te forçar a resolver o que você estava evitando. Agora você vai consertar ou trocar. De qualquer forma, vai destravar essa situação." Samuel resmungou, mas continuou com os 3 minutos. No 15º dia, ele ganhou um bônus inesperado no trabalho. R$3.000. Ele usou para consertar o carro e ainda sobrou dinheiro. No 20º dia, o carro consertado funcionou tão bem. E um vizinho se ofereceu para comprar por R$5.000. Samuel vendeu. Comprou outro carro melhor e ainda lucrou. No 30º dia, Samuel voltou para Florence, radiando alegria. "Você tinha razão, Florence. A quebra do carro foi o começo da prosperidade e não o fim. Então, escuta bem o que eu vou te dizer agora. Se você começar hoje e algo ruim acontecer nos primeiros dias, não pare. Não é sinal de falha. É sinal de progresso. É a resistência tentando te fazer desistir, porque ela sabe. Se você chegar no dia 30, ela perde e você ganha. Então ela ataca nos primeiros dias, para te fazer parar. Florence viu isso acontecer com dezenas de pessoas. Todas relataram algum tipo de crise nos primeiros 7 dias. E todas que passaram dessa crise se transformaram. Todas que desistiram na crise ficaram presas. Você está avisado. Quando vier a resistência, e ela vai vir, você vai lembrar disso. E vai continuar. Última coisa. Florence dizia que os 3 minutos são uma conversa com Deus. Você não está falando para o subconsciente. Você está falando para o divino dentro de você. E o divino sempre responde. Sempre. Ele nunca ignora, nunca atrasa, nunca erra. Mas ele responde na linguagem dele, não na sua. Então, você pode pedir dinheiro e receber uma ideia que gera dinheiro. Você pode pedir amor e receber cura que te prepara para o amor. Você pode pedir saúde e receber a força para mudar hábitos que criam saúde. A resposta sempre vem, mas raramente é literal. É sempre melhor, mais completa, mais transformadora. Você só precisa ter olhos para ver e fé para confiar que está sendo respondido, mesmo quando não entende como. Florence viveu isso até o último dia e deixou o legado. Os 3 minutos antes de dormir são a oração mais poderosa que existe. Porque é a última oração do dia. E Deus sempre ouve a última. Então, ore. Não com medo, não com desespero, mas com gratidão, como se já tivesse recebido. Porque no plano espiritual, você já recebeu. Só está esperando a manifestação física. E ela vem.
Sempre vem. 3 minutos por vez. Uma noite por vez. Uma vida transformada por vez. Essa é a promessa. Essa é a lei. Essa é a verdade que Florence deixou. E que agora é sua. Use bem. Espalhe amplamente. E transforme profundamente.